dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Vou falar um pouco sobre o Dante Moreira Leite. Ele é um filósofo, ele é conhecido no Brasil também como um dos que inaugurou a psicologia social. A tese de doutoramento dele da USP se chama O Caráter Nacional do Brasileiro. É uma espécie de revisitamento das teorias, ideologias e estereótipos construídos sobre o brasileiro. É uma tese bem interessante, dá para encontrar ela na internet. E esse livro aqui, ele é constituído de vários textos do Dante Moreira Leite, ali começando na década de 40, 50 até a década de 70. E eu achei um texto bastante interessante, que eu vou ler um trecho do texto para vocês, que se chama A Tentação da Profecia. Vou ler aqui para vocês. Ele começa assim: precisamente porque a vida humana parece imprevisível e o mais inescapável dos acontecimentos, a morte, tem prazo incerto, o homem se vê seduzido pela tentação de profetizar. Esta é, sem dúvida, das mais antigas profissões do homem, seja o profeta do futuro da humanidade, seja o mais modesto profeta apenas da vida humana. Este último, munido de cartas, bolas de cristal e outros instrumentos que a televisão, o radar e o teletipo tornaram obsoletos, parece estar atualmente em fase de prestígio descendente. De fato, tantas vezes os ledores de cartas são apanhados em flagrante pela polícia que essa nota irônica acaba por arruinar-lhes a reputação. É bem verdade, no entanto, que os astrólogos continuam a manter-se não só distribuindo qualidades mentais de acordo com o dia do nascimento, mas também prevendo diariamente momentos favoráveis e desfavoráveis para indivíduos de todos os signos. Embora ainda não se tenha analisado o problema, parece provável que a contínua produção de satélites artificiais com seus aparelhos de rádio, cadelas e macacos acabará por prejudicar a recepção de sinais, ou pelo menos sua interpretação. Em todo caso, ainda não há dados a respeito e os astrólogos preveem sempre com grande amplitude, de tal forma que dificilmente podem errar. Encontro feliz à tarde para os nascidos sob os signos de Touro. Tanto pode ser o encontro de 50 cruzeiros no terno, que estava guardado, como um encontro com a namorada ou com um amigo para bater um papo. Afinal, ninguém é tão desgraçado que não tenha pelo menos um encontro feliz à tarde, ainda que nesse dia os astros favoreçam mais a Marte e a Touro. Entretanto, muitos dirão, mas as profecias dão certo. Darão mesmo? Provavelmente sim. Em primeiro lugar, como já se disse, a profecia é sempre feita em termos muito amplos, e qualquer acontecimento acabará por incluir-se no previsto. Em segundo, os profetas não lidam apenas com noções de fato, mas também com noções de valor. E se estivermos preparados para encontrar a felicidade na esquina, não a deixaremos passar, ou pelo menos interpretaremos muitas coisas como felicidade. Além disso, não apenas interpretamos as coisas de acordo com o que esperamos, mas também preparamos o caminho para que o que pensamos aconteça, e assim acabará por acontecer efetivamente. Esse jogo entre expectativa e realização explica o prestígio da profecia. Nas relações interpessoais, mesmo sem o auxílio do astrólogo, é mais ou menos frequente uma previsão correta. Se imaginarmos que um amigo irá brigar conosco, podemos agir de tal forma que a briga se tornará inevitável. Quando os pais imaginam que um dos filhos será extraordinário e o outro um fracasso, e agem de acordo com esse pressuposto, acabarão por vê-lo confirmado, pois preparam um caminho para que ele se realize. Entre os grandes homens contemporâneos, pelo menos um, Freud, teve a ajuda de uma profecia favorável, e isso levou a família a fazer todos os sacrifícios a fim de que chegasse a cumprir a profecia. No nível social, a profecia pode também cumprir-se, uma vez que sua apresentação é uma das condições para sua ocorrência. Assim, quando se admite que a mulher é incapaz de atividade intelectual e, por isso, não precisa frequentar escolas superiores, é claro que ela acabará por não ter atividade intelectual. Quando se diz que as escolas para negros são inúteis porque eles são pouco inteligentes, entra em ação o mesmo mecanismo. Sem oportunidade para frequentar boas escolas, os negros acabam por parecer menos inteligentes e todo o ciclo se reinicia. Isso não quer dizer, evidentemente, que não haja regularidades, ou que estas não possam ser conhecidas com antecipação.
As companhias de seguro são lucrativas, porque seus programas se baseiam no conhecimento de uma dessas regularidades. Mas nesse caso, como é fácil observar, nada existe de profético, e as tendências observadas podem modificar-se em uma ou em outra direção. De acordo com fatores determináveis, assim, a vida humana pode tornar-se mais longa desde que se provoque a interferência de algumas medidas de higiene. Assim, é sabido que a vida média na cidade de São Paulo aumentou de 49 anos em 1940 para 57 anos em 1950. Enfim. Nesse texto, eu achei muito interessante porque ele me lembrou um pouco o que o Carl Sagan vai falar nesse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Basicamente, em muitos trechos do Carl Sagan, eu lembrei um pouco do Dante Moreira Leite, nesse texto. Porque ambos vão falar da questão das profecias, da astrologia, e como as pessoas elas desejam e anseiam por essas profecias. A vida humana ela é muito incerta, nós temos certeza da morte, mas nós não sabemos quando ela vem. E isso faz com que a gente queira acreditar em coisas que possam tornar a nossa vida melhor, inclusive a nossa morte. Então a gente cria deuses, céus, infernos, cria demônios, cria o desejo de acreditar. O desejo de acreditar, inclusive, que existem pessoas que podem nos dar mensagens, profecias. Isso é muito legal. Tem um trecho aqui do livro que o Carl Sagan ele vai citar Samuel Butler, onde ele diz assim: a mente crédula experimenta um grande prazer em acreditar em coisas estranhas. E quanto mais estranhas forem, mais facilmente serão aceitas. Mas nunca leva em consideração as coisas simples e plausíveis, pois todo mundo pode acreditar nelas. Então, quanto mais estranha, quanto mais misteriosa, quanto mais magnífica for alguma coisa, para a mente crédula, para a mente que quer acreditar, que deseja acreditar em alguma coisa, para além da vida simples e cotidiana e natural, quanto mais magnífico for a explicação ou a resposta, mais ela tende a acreditar nisso. Porque as explicações simples da natureza e do cotidiano parecem não satisfazer. Parece que as coisas não podem ser tão simples. Mas ele vai falar, existem regularidades na vida humana, existem regularidades na natureza e no mundo que podem ser compreendidas. E na medida em que a gente compreende essas regularidades da natureza, da sociedade, do mundo, da humanidade, a gente pode criar leis, criar entendimentos, criar compreensão. E muitas das vezes esses falsos profetas e astrólogos, conhecendo essas regularidades, eles tendem a enganar as pessoas. Normalmente a astrologia, ela dá aqueles o que vai acontecer no seu dia hoje, né? De uma forma muito geral, como ele mesmo dá o exemplo, né? O Dante Moreira Leite. Ele vai dizer assim, quando a astrologia fala, você vai ter um bom encontro hoje. Ótimo, signos de touro, aproveitem o momento. Vocês terão um bom encontro hoje, uma boa felicidade. Esse bom encontro, essa boa felicidade pode ser qualquer coisa. Se a sua mente absorveu que você vai ter um bom encontro hoje, uma boa felicidade em algum momento da sua vida, você vai criar a expectativa. E no momento em que você cria a expectativa, qualquer coisa pode ser esse bom encontro e qualquer coisa pode ser essa felicidade. É a realização da expectativa. Então a gente cria, tem mecanismos na nossa mente que a gente cria para satisfazer as nossas expectativas. Nós criamos expectativas e nós buscamos preencher essas expectativas, essas lacunas que nós criamos. Então a nossa mente ela tende a realizar as expectativas que a gente cria. Aí quando a realidade vai totalmente contrária a essas expectativas e essa necessidade que a gente tem de preencher essas expectativas, quando a realidade vai muito de encontro, a gente acaba se frustrando, né? A gente tende a acreditar nas grandes narrativas, nas grandes explicações misteriosas para ter menos frustrações, porque a realidade, muitas das vezes, ela é muito contraditória. A realidade ela é muito dinâmica. No momento em que eu penso que a expectativa de vida é 49 anos, daqui 10 anos é 59 anos, pode acontecer uma crise econômica, um vírus, uma pandemia, que vai reduzir a expectativa de vida daqui a 10 anos. Coisa que se imaginava o crescimento de 20 anos anterior, imaginava-se um determinado crescimento da expectativa de vida. Mas acontece uma pandemia, uma crise econômica, uma crise social que diminui isso. E isso faz parte da realidade, a gente precisa compreender essas coisas. Então são 2 ótimos livros para quem quiser ler. Né? Tem muitos textos do Dante Moreira Leite na internet, é incrível. E esse livro do Carl Sagan inteiro, ele é muito incrível também, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Quem é um pouco cético, quem gosta de pensar um pouco crítico
sobre determinados assuntos como astrologia, como pseudociência. É um excelente texto. Valeu, gente, muito obrigado.